Oi pessoal, tudo bem? Voltei então para terminar de gravar a segunda parte do meu testemunho de como eu consegui voltar ao primeiro amor, né? Na primeira parte do vídeo, então eu falei para vocês, de, procurei explicar, tentei explicar para vocês que já são evangélicos e para aqueles que ainda não têm muito conhecimento da palavra de Deus, não entendem muito sobre o que é o primeiro amor e como a gente perde ele. Então agora na segunda parte do meu vídeo eu vou gravar para vocês de como eu retornei ao meu primeiro amor. Mas antes de eu falar, eu quero dizer para vocês que eu tô aqui no Partenon, invadi aqui a casa do meu primo, ele tá viajando lá para Telêmaco, foi trabalhar para aqueles lados e já foi visitar o filhinho dele. Então, primo, se tu me assistir, tô aqui na tua casa. Tu me desculpa, tá? Mas a tua mãe me liberou. Tá bom? Um beijinho. Essa aqui é a casa do meu primo e a da frente é a casa da minha tia, que hoje eu vim fazer uma visita, eu e meu esposo. Então, como eu tava falando, agora eu vou terminar então de gravar a segunda parte do meu testemunho de como eu retornei ao primeiro amor. Então, como eu estava falando para vocês, eu caí, levantei muitas vezes. E os meus pecados fizeram com que eu me afastasse de Deus. Então, como eu consegui retornar ao primeiro amor? Como eu consegui me voltar novamente para Deus? Voltar o meu coração novamente para Deus? Como eu consegui me entregar novamente 100% para Deus? Então, a primeira coisa, né? A gente ora, a gente ora, que nem eu orava muito, sempre orei, dizia para Deus assim, mesmo às vezes fazendo as coisas erradas, mas eu falava de coração para Deus, eu dizia, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sempre fiz essa oração, mas sempre fiz de coração, porque o Senhor sabia que o desejo do meu coração era querer agradar Ele, apesar dessas coisas estarem me distanciando dele, dos meus pecados, né? Tanto interiores como coisas, né, da nossa volta, como eu disse, filmes, novelas, né, que eu fui me apegando a essas coisas. E coisas do meu interior, e mais essas coisas que eu falei para vocês, foram fazendo com que eu fosse me afastando de Deus. E daí eu fui me afastando de Deus, e quando eu vi eu tava, né, meu Deus, socorro. Não sentia mais a presença dele, não sentia mais vontade de ir na igreja, não sentia mais vontade de orar. No fundo eu queria. Eu queria fazer a obra do Senhor, mas eu não tinha forças, porque eu tava, como é que se diz, eu tava cocheando entre dois pensamentos, né? Eu, eu não sabia o que eu queria, né? Eu tava assim, eu quero Deus, mas quero as coisas do mundo ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu ouvi mensagens, tem uma mensagem, sim, que aquele dia que eu escutei essa mensagem, até do Paulo Júnior, desculpa gente, eu tô suando aqui, do Paulo Júnior, que fala sobre, que ele, né, tem um canal no YouTube, Defesa do Evangelho. Eu escutei uma mensagem dele muito abençoada sobre arrependimento. E ali aquela pregação dele me impactou muito. Me impactou. E através daquela pregação, né, que a Bíblia fala assim, vocês não recebem as coisas porque vocês não pedem. Então, assim, naquele momento que eu ouvi aquela pregação, e Deus já estava trabalhando na minha vida, o que aconteceu? A partir daquele momento, eu peguei, fiz uma análise, orei a Deus e disse, Senhor, me liberta disso que não está te agradando.
Eu falei, né, pra ele o que não estava agradando a ele. Eu sabia o que era e ele também sabia. Eu disse, Senhor, me liberta disso. Porque eu não venho a ter mais vontade, né, que eu venha me desapegar dessas coisas, né, que estão me afastando de Ti. Então, Senhor, a partir daquele momento, veio uma força sobrenatural sobre mim. E a partir daquele dia, eu comecei a não sentir mais vontade de fazer as coisas que não agradavam a Ele. Perdi totalmente assim a vontade, comecei a escutar mais hino, tinha mais força para orar, já estava sentindo vontade de ir na igreja. Sabe, foi uma obra maravilhosa que Deus fez na minha vida. E hoje eu posso dizer para vocês que eu não sei se tá certo eu usar essa expressão, mas é como se eu tivesse aceitado Jesus pela primeira vez. Graças a Deus o Senhor tem me abençoado espiritualmente, né? Tem me abençoado muito. E então, quando eu me arrependi, confessei os meus pecados e tornei para Deus, deixei de praticar as coisas que Ele não estava se agradando. Então daí eu alcancei a vitória. Consegui retornar ao meu primeiro amor. Veio aquela força e eu comecei a buscar, me deu vontade de louvar novamente. Foi uma obra tremenda. Então eu agradeço muito, né, ao Senhor por Ele ter feito essa grande obra na minha vida. E hoje, graças a Deus, né, eu já tenho vontade de ler a Bíblia, orar, fazer a obra dele. Não somente dentro da igreja, mas assim, a minha visão ampliou mais. Então a obra que eu quero fazer para Deus, se Deus quiser me usar lá dentro do templo dele, da igreja, amém. Mas o meu foco tá em fazer a obra de Deus na rua, onde quer que eu esteja, fazendo a diferença. Então, era isso que eu tinha para terminar de contar para vocês. Espero que vocês sejam abençoados através desse vídeo e dos outros vídeos que ainda eu vou fazer. Se você ainda não aceitou Jesus ainda no teu coração, você pode até dizer que antes de eu aceitar Jesus verdadeiramente, antes de eu entregar a minha vida para Deus verdadeiramente, eu dizia, eu acredito em Deus, mas eu não era praticante. Então, se você, né, acredita em Deus, mas ainda não é praticante, não lê a Bíblia, ainda não faz as recomendações da Bíblia, então eu te convido nesse momento, né, de aceitar o Senhor Jesus no seu coração como seu Salvador. Amém? Então, me desculpem que eu não tô com a Bíblia. Eu ia pedir a Bíblia da minha tia, me esqueci e esqueci de trazer a minha. Eu queria deixar um versículo que tá lá no meu primeiro vídeo que eu li pra vocês, sobre a volta ao primeiro amor. Então assim, esse versículo tá escrito, quem quiser ler, tá lá em Apocalipse, capítulo 2, que diz assim, carta à igreja em Éfeso. Só que o versículo agora eu não tô lembrada. Mas vocês leiam Apocalipse, capítulo 2, que vocês vão achar esse versículo que eu vou falar para vocês agora. Então o versículo que eu quero deixar é: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? Então, assim como eu, primeiro, né, eu me arrependi e voltei à prática das primeiras obras e fui abençoada por Deus. Espero também que você, se você se afastou daquele primeiro amor, que você também possa, né, voltar à prática das primeiras obras. Que o Senhor possa, o Espírito Santo venha te convencer dos seus pecados. Aqueles que às vezes a gente
nem percebe que comete. São esses pecadinhos que vão nos afastando de Deus. Claro que a Bíblia fala que não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, né? Um exemplo, adultério é pecado. Mas assim, só no tu pensar, desejar alguém, já se torna um pecado. É a mesma coisa como se tu estivesse praticando com alguém adultério. Então Deus, ele julga assim as coisas. Homicídio também. Vocês pensam que homicídio é alguém só ir lá e matar uma pessoa? Não, para Deus, tu falar mal do teu irmão, tu dizer uma palavra que fere ele, tu já tá cometendo homicídio, né? Então com Deus as coisas são assim. É tanto o pensamento como a prática. Ele abomina tanto uma como a outra coisa. Mas claro, nós não somos perfeitos, nós não podemos impedir, né? Tem uma frase, né, dizendo que nós não podemos impedir que o passarinho venha e pouse na nossa cabeça, né? Os pensamentos maus. Mas nós podemos, né? Nós podemos rejeitar aquilo, né? Veio um pensamento mau, uma vontade de praticar uma coisa que Deus não se agrada, na hora veio assim. Já repreende, diz: não, Jesus, em nome de Jesus, não, eu quero te agradar. Né? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se você não quiser se inscrever também, né? Não se inscreve, eu entendo. Mas você que já se inscreveu no canal, vocês que assistirem os meus vídeos da Anne Martins, procurem transmitir, né, para as outras pessoas, para elas escutarem também e serem abençoadas por Deus. Porque é esse o meu objetivo. O meu desejo é que, assim como eu fui abençoada, muitas outras pessoas também possam ser abençoadas por Deus. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.